Oi, linduchos, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo que eu postei uma fotinha no Instagram e também compartilhei no Facebook, pedindo para vocês fazerem algumas perguntas para mim que eu ia responder por aqui. Então eu vou fazer o vídeo agora para vocês. Se vocês quiserem saber a resposta, continue olhando o vídeo. A Lê Silva perguntou: Aline, você sempre foi louca por rosa, certo? E riu, né? Me identifiquei contigo nessa parte. Quando fiquei sabendo que você estava grávida, sempre pensei que fosse uma menina, até descobrir que era um menino. Lindo por sinal, né? Telzinho lindo da mamãe. Mas queria saber qual foi a sua reação quando descobriu que era um menino. Que seria azul e não rosa. Espero que a pergunta tenha sido clara. Sucesso! Então, Lê, quando eu fiquei sabendo que era um menino, eu não tive tanto impacto assim, porque eu pensei mais no companheirismo que um menino pode dar do que nas coisas e outras possibilidades que eu podia ter tendo um mundo cor-de-rosa. Mas, com o tempo, assim, eu sinto vontade, sim, de poder colocar uma tiarinha, fazer as coisas parecidas com a mamãe. Mas como é um menino, a gente sempre tem que buscar algumas novidades para ele ficar, assim, estiloso. Porque eu gosto que meu filho seja estiloso. E, assim, na época não foi um grande impacto desse mundo, assim. Porque o que eu queria mesmo era um filho companheiro. E eu sei que um menino, com certeza, é muito grudado com a mãe. Espero que eu tenha respondido direito a sua pergunta. A Grace Kelly perguntou: Aline, como ocorreu a ideia de você querer ser fotógrafo? Como foi a reação da sua família? Você, como mãe de primeira viagem, como está sendo essa experiência? Sobre o seu casamento, vocês possuem alguma história divertida e inesquecível com o seu marido e que algumas vezes sua memória traz à tona essa lembrança? Sucesso, gata! Obrigada, Grace, pelas perguntas, né? Vamos responder por partes. Como que ocorreu a ideia de eu querer ser fotógrafa? Então, eu tinha começado a faculdade de contabilidade, só que eu comecei a perceber que não era isso que eu queria pra mim. Aí eu fiz um estágio de 1 ano na Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda aqui de Mato Grosso. E durante esse tempo que eu fiz, eu comecei a perceber assim que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, ficar fechada no escritório, sabe? E aí, nesse mesmo ano eu casei. Quando eu casei, a gente viajou pro sul do Brasil e eu comecei a explorar um pouco mais a fotografia e tal. Até antes disso, eu não gostava nem de ser fotografada. Não gostava, eu corria das câmeras, não gostava. E aí, de repente, comecei a criar esse amor pela fotografia e tal. E, sabe, depois de cada vez que eu ia tirando foto, ia me familiarizando, ia vendo, testando e tal, e eu fui vendo que era isso que eu queria pra minha vida. Que eu sentia mais livre quando eu fazia essas coisas, entendeu? Então, foi aí que eu percebi que era a fotografia que eu queria pra minha vida. Gente, se estiver fazendo muito barulho, que eu sei que tá, é porque estão construindo aqui perto e, né, fazer o quê? A outra pergunta: como foi a reação da sua família? A princípio, assim, como todos os meus pais sempre foram autônomos, nenhum deles assim falou assim: oh, não faça isso, sabe? Eu tive um grande apoio dos meus pais em relação à profissão, coisa que assim, eu achei que não teria tanto. Tanto que quando meu pai recebeu um dinheiro de herança e tal, ele comprou a minha primeira câmera, que inclusive eu tô usando agora pra filmar. E quando ele comprou, quando a minha mãe e ele entraram no consenso de comprar, né, a câmera, eles falaram pra eu escolher a câmera, né, que eu queria, e eles iam comprar. Então eu escolhi a que eu queria e eles compraram pra mim. Foi um grande passo, assim, na minha vida. Foi onde eu me descobri, onde eu, sabe, me identifico. Então minha família me apoiou pra caramba. O meu esposo também, até porque assim, eu trabalhei depois um tempo como secretária no escritório de advocacia, mas ao mesmo tempo estava fazendo a fotografia. E agora
depois da maternidade, depois de ter o Theo, nós entramos num acordo de que eu ficaria em casa e esse é o meu serviço, né, atualmente. E além de cuidar do meu filho, então a fotografia me proporcionou isso e meu esposo me apoiou em relação a isso. Eu estar aqui, né, sem um trabalho fixo, mas trabalhando com a fotografia, que no começo sempre é muito difícil mesmo. Você como mãe de primeira viagem, como está sendo essa experiência? Olha, para as primeiras coisas que é o cuidado com o bebê, vamos falar de cuidado. Com o cuidado com o bebê, eu não tive problema, porque quando meu irmão nasceu, eu tinha 12 anos e minha mãe precisou muito da minha ajuda no início, porque ela teve complicação com a cirurgia, ela teve depois dengue, então ela ficou praticamente 2 semanas assim, impossibilitada de poder cuidar do bebê. Ela cuidava, mas tipo, ela sentia muita dor, então eu ajudei muito. E depois ela teve que voltar a trabalhar, então quem cuidou praticamente do meu irmão até os 3 anos, assim, tudo era eu. Então eu aprendi muito, então esse não foi o primeiro impacto que eu tive, entendeu? Pra mim foi super tranquilo. Agora, em relação à educação, cuidado uma coisa, educação outra. Em relação à educação, é muito complicado, porque assim, a gente quer acertar e quer tirar da educação os erros que você acha que seus pais cometeram com você. Ninguém é perfeito, a gente sempre vai errar, não vai ter essa de mãe perfeita, isso eu já tirei da minha cabeça. Mas eu tento, ao máximo, não fazer alguns erros que eu achava pra mim que se meus pais tivessem feito diferente, talvez eu seria uma pessoa diferente, sabe? Então assim, eu quero ser uma pessoa que evita ao máximo bater. Ai, gente, tem muito assunto polêmico sobre bater. Então, assim, é muito complicado você dar uma educação sendo que você recebeu outra, sabe? Então, eu tenho certeza que, tipo, eu apanhei menos do que meu pai e minha mãe apanharam, entendeu? Então, assim, eu quero chegar ao ponto de que não precisar bater em nada, sabe? Então, é difícil? É super difícil, super complicado. Educação é a parte mais complicada de ser mãe. Porque a parte de cuidar, isso aí você tira de letra, você aprende, beleza. Agora a parte de você educar, ainda mais que sempre tem alguém se intrometendo, falando, faz assim, faz assado, não tá certo assim, tá certo assim. Então isso te deixa mais ainda inibido de você te dar a educação que você quer pro seu filho. Então esse foi um dos conflitos que eu tenho vivido como mãe de primeira viagem. Sobre o casamento, alguma história divertida, né, que a gente tem. Bom, uma história divertida, deixa eu ver. Assim, uma história assim inesquecível foi a nossa lua de mel. Não, lua de mel é sempre inesquecível. Mas não foi por só esse motivo, porque a gente passou um mês viajando. E foi tudo primeiro pra mim. Foi minha primeira viagem de avião, foi minha primeira vez com o mar, sabe? Foram muitas primeiras experiências e isso me tornou super inesquecível. Eu visitei o Parque do Beto Carreiro, que era um sonho de infância, e eu e ele realizamos juntos. Então assim, essa viagem foi um momento inesquecível da nossa vida. Pelo menos eu acho, até o nascimento do nosso filho. Porque aí depois do nascimento do Theo, com certeza essa é a lembrança mais inesquecível que vai ter na nossa vida. A Ellen Murtinho perguntou: Line, gata? Obrigada pelo gata, gente. Vocês estão muito me chamando de gato. Vamos me convencer um dia. Eu admiro muito você e quero saber como é a sua rotina e como concilia sua vida profissional com dona de casa, mãe e esposa. Um beijo, Ellen. Um beijo, Lê. Porque eu não mandei um beijo na hora que eu fiz as perguntas, aí mas você não mandando agora, tá bom? Beijo, Lê. Então, Ellen, olha, eu vou falar pra vocês que até hoje, eu acho que o Theo já tá com 1 ano e 1 mês. Até hoje, como eu pessoalmente não tenho uma rotina, eu ainda não consegui estabelecer uma rotina certinho pra ele, sabe? E eu me cobro muito.
Isso é uma das coisas que eu me cobro muito como mãe. Estabelecer uma rotina, porque falam muito que a rotina para criança é importante. E eu me cobro muito por não conseguir fazer essa rotina. Algumas coisas eu consigo, sabe? A parte da manhã, que ele acorda, eu dou mamar. Aí como eu tô trabalhando, geralmente eu separo pra trabalhar em relação às outras coisas que eu faço, fora o serviço de casa, eu faço de manhã. Então eu aproveito, acordo cedo, vou fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Quando ele acorda, eu dou mamar. Aí eu coloco um desenho pra ele assistir, que ele gosta de assistir um programinha que chama 3 Palavrinhas. Coloco essas musiquinhas, ele fica lá por enquanto e aí eu venho e continuo meu serviço. Quando eu sei que ele já não quer mais assistir, aí eu vou e trago ele pra cá, porque eu fiz um cantinho pra ele aqui na sala, onde eu trabalho e ele fica brincando aqui. Aí ele brinca um pouquinho, você vê que ele já tá enjoado dos brinquedos, aí ele vem, ele quer colo, e aí é o momento que eu paro. Aí eu paro pra dar atenção pra ele. Aí a gente come na hora do almoço e na parte da tarde eu deixo ele brincar mais um pouquinho pra ele cansar bem e aí eu levo ele pra dormir. Até essa parte aí tudo bem, eu tô conseguindo manter essa rotina. Mas a parte da noite é complicada, porque assim, aí ele acorda, eu tava fazendo caminhada. Eu dei uma parada na caminhada por preguiça mesmo, mas eu vou voltar. E aí, na parte da tarde, quando eu fazia caminhada, eu acordava ele, a gente tomava um banho e aí a gente ia pra caminhada. Eu caminhava, quando a gente voltava, eu colocava ele no berço pra ele ficar esperando enquanto eu tomava um outro banho. Ou não, eu não tomava banho e aí eu ficava esperando meu esposo chegar da faculdade e quando ele chegava a gente jantava. Essa é a parte que eu tava conseguindo fazer, mas quando uma coisa sai do comum, aí eu já não consigo fazer essa rotina. Pra mim. Porque aí eu tenho o serviço da casa pra fazer, eu tenho outras coisas pra fazer e ele, quando ele tá acordado, ele precisa da minha atenção, entendeu? E às vezes, quando ele dorme, é a hora que você fala assim, eu queria dormir junto. Mas às vezes você não consegue. Então assim, até agora eu ainda estou buscando a minha rotina, sabe? Tentando buscar. E assim, como meu esposo chega tarde, então às vezes a gente vai conversar só essa hora, assim, ou assistir alguma coisa junto. Então assim, a gente tá fazendo o que consegue, com o tempo que tem. Mas eu quero tentar estabelecer uma rotina melhor pra ele. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Agora quem perguntou é a Lili Jacob07, minha cunhadinha. Um beijo. Ela perguntou assim, Aline, você pensa em fazer um bazar das coisas que você enjoar ou que não usa mais? Então, eu não penso em fazer um bazar porque assim, geralmente quando as coisas eu não vou utilizando, eu já vou dando. Então assim, eu sempre levo, assim, não levo para um lugar para doação. Eu dou para uma pessoa que eu fico sabendo que tá precisando, por exemplo, roupa do Theo, eu já juntei algumas que já não tá servindo, vou doar. Então assim, eu não penso em fazer bazar não, sempre eu pego e dou logo as roupas, coisas e tudo que eu vou, assim, enjoei, eu dou, entendeu? Não fica comigo não. Não fico acumulando coisas. Já fui muito de acumular, hoje não acumulo mais. A Simone Scardeline, eu não sei se é assim que fala, Simone, desculpa aí, beijinho. Ela pergunta assim, como tem sido sua vida de blogueira? Qual a parte chata? E o que tem de melhor na vida de blogueira? Então, a vida de blogueira, assim, pra mim ainda tem sido, tipo assim, faço uma coisinha ali, faço outra coisinha ali, ainda não é uma profissão ainda pra mim. Porque hoje, blogueira é profissão. Então, pra mim, como toda profissão, tem sempre um começo e eu tô tentando. Aqui em Cuiabá as oportunidades são pequenas, sabe? Coisas que você gostaria de fazer, às vezes você não tem a oportunidade de conhecer por aqui. Então assim, eu acho que eu preciso explorar mais, ainda não consegui chegar a fazer tudo o que eu penso pra profissão. Porque assim, você vai vendo outras blogueiras, vai pegando coisas, vai aprendendo outras e vai tentando. Eu tinha até parado de postar, tinha parado assim, eu tava só postando fotos no Instagram e Facebook. E aí
fizeram as perguntas, eu até combinei com elas, vou fazer as perguntas só porque vocês estão pedindo. Porque assim, elas falaram, Aline, faz tempo que seu blog tá parado, que você não... Eu sempre passava lá pra ver se tem alguma coisa, hoje já não tem mais nada e tal. E assim, com essa cobrança eu senti assim, que algumas pessoas gostam de ver o que eu tô publicando, o que eu tô falando e as minhas experiências. Então assim, é legal essa parte, sabe? De que existem pessoas que gostam do que você faz, que gostam do que você fala e isso te anima. Então por isso eu me animei a fazer esse vídeo hoje. Essas foram as perguntas, eu espero que eu tenha respondido claramente cada uma delas. Se você tiver mais alguma pergunta, coloque nos comentários, eu posso responder pelos comentários para você. Se você tiver mais alguma dúvida em relação à maternidade ou qualquer outra coisa, você pode perguntar aí nos comentários. E se inscreva no canal para você saber de mais algum vídeo que eu fizer. Eu tô querendo animar para fazer mais vídeos. Dê sugestões pra mim, eu acho interessante quando alguém sugere, porque às vezes a gente fica meio sem criatividade, mas esse é o meu forte, então eu vou tentar trabalhar ele. E se você gostou desse vídeo, dê um like, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!